Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje Católica, investigadora Ana Belém. Se apresentou lá no Congresso um projeto de pesquisa que está em andamento, que mostra, de certa forma, essa preocupação da dualidade entre as regras. De certa forma, é uma delimitação positiva para me dar mais segurança jurídica também. E por trás das regras, valores que informam as regras, que muitas vezes são inapreensíveis, muitas vezes manipulados indevidamente, para não dizer de forma leviana. Então, é a chamada farra principiológica. E, então, como é que eu faço essa conexão entre direito, regras, princípios, direito também? Como você interpretaria hoje em dia essa conexão? O que nós estávamos discutindo nesse colóquio sobre interpretação, organizado pelo nosso amigo professor Ronaldo Porto Macedo. Que foi um sucesso, né? Foi um sucesso, gente de todo mundo e do Brasil todo, professores e tudo. Nós estávamos discutindo a interpretação, né? Era um seminário, um colóquio sobre interpretação. O que é que está acontecendo teoricamente, né, no mundo da construção teórica e no mundo da prática, com a interpretação jurídica. E aí, o que você está contando aí foi uma tentativa que eu realizei de ir buscar na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça um pouco das práticas. O que é que está acontecendo hoje em dia? O que há de novo, né, em termos de busca do sentido das normas, isto é, em termos de interpretação. E o fenômeno que nós discutimos muito naquela ocasião, naquele colóquio, foi a perda da convicção que existiu no passado sobre a importância das regras. E há uma valorização muito forte na prática judicial das ideias abstratas como tendo valor normativo. Então, hoje é comum que se questione a aplicação da regra a uma situação concreta, dizendo que essa regra não pode ser aplicada porque, ao ser aplicada, viola um princípio. O que é um princípio? O princípio da dignidade da pessoa humana, normalmente. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. Então, há uma norma na lei de concessões que diz que o usuário que não paga o serviço pode ter o serviço cortado. Fere claramente a dignidade da pessoa humana. Agora, por que fere? Bem, é difícil discutir sobre a compatibilidade ou não dessa regra. É óbvio que fere, né? Normalmente, essas ideias muito abstratas, né, colam como argumento ligado a lugares comuns fortes. Então, um dos lugares comuns fortes que existe na sociedade é de que se deve proteger o fraco contra o forte. Interessante isso. O usuário é o fraco e o prestador de serviço concessionário é o forte. Então, a dignidade da pessoa humana é uma expressão que hoje em dia se aceita como jurídica, né, ou está nos textos legais ou constitucionais, mas que tem sido usado muito frequentemente para afirmar a necessidade de defender o fraco contra o forte. É uma espécie de princípio Robin Hood. Robin Hood. Rouba o direito do seu sentido comum para dar aos fracos. Os fins justificam os meios. Então, a finalidade é proteger o fraco contra o forte. Então, podemos abandonar as regras, porque está sendo realizado aquilo que é o grande valor, o grande desejo, que é proteger os fracos, né? Qual é o problema desse tipo de contexto que nós estamos vivendo hoje muito forte na área do direito público, né? É que se colocou de lado o projeto de objetivar o direito. É difícil fazer a pesquisa, que eu não consigo compreender as decisões. Não tem critério. Não tem critério, já nem cita mais o artigo, porque já aplica o princípio diretamente. Exatamente. Então, é difícil você, inclusive, identificar precedentes, porque os precedentes são muito retóricos. Você examina um conjunto de decisões e tudo que você é capaz de dizer no final é que tudo tem que se resolver com razoabilidade. E você tem dificuldade de identificar critérios para saber o que é razoabilidade. Então é isso que está acontecendo, uma perda do valor objetividade. Os princípios que vieram ligados, surgiram como vinculados a teorias bastante diferentes disso, né, acabaram caindo na vida real, não é?
e viraram uma coisa incontrolável que destrói a objetividade do direito. O Alcides Jorge Costa tem uma frase citando Gênesis, que diz que no início é do caos, e hoje em dia nós vivemos o caos dos princípios. É verdade, é verdade. Carceli, para mudar esse caos, eu lembro que nós íamos de carro para algum lugar, para algum restaurante vagabundo, provavelmente, e havia uma discussão de, poxa, como interferir na mudança do direito, e havia um problema que não adiantava ter um corpo docente maravilhoso, esforçado, bem intencionado, porque sempre havia o problema do corpo discente. E o corpo discente quer estudar em grandes faculdades, quer ir para o Vale de São Francisco, para a PUC, para o Mackenzie. E o tempo passou, você de alguma forma construiu essa selva interessante de reflexão sobre o direito no SPDP, e depois surgiu a Direito GV. Conta a história do comecinho da Direito GV, como é que aconteceu esse começo mágico? Então, a Direito GV, que é uma escola em São Paulo, que teve desde o início o professor Eurico participando lá, a Direito GV, ela foi criada por um grupo de pessoas que já tinha sido envolvida em projetos conjuntos, como o da Sociedade Brasileira de Direito Público. Então, o projeto inicial, didático, pedagógico, de conteúdo, foi criado pelo professor Ronaldo Porto Macedo, professor Oscar Vilhena Vieira, por mim mesmo, que, enfim, estávamos trabalhando juntos já na Sociedade Brasileira de Direito Público. E aí, esse esforço se agregaram outras pessoas de outros grupos que pensavam uma nova escola de direito. E aí eu diria o seguinte, que é um grupo cuja característica central é haver perdido aquela confiança que nossos professores tinham na ideia de autonomia do direito em relação às ciências sociais, à teoria econômica. Então, e o que muda no curso isso? O que muda na grade do curso? Muda muito. Muda porque o próprio método didático tem que ser diferente na medida em que você quer ensinar o aluno um direito mais realista, quer dizer, ligado ao realismo jurídico. Então, é claro que não pode ser um curso em que se apresente o professor fazendo brilhantes interpretações, fazendo conferências para os alunos. Essa é a primeira coisa, o método tem que mudar, porque nós temos que trabalhar mais com o material jurídico. Então, o livro sobre direito tributário que você coordenou e que vem desse esforço, né, é um livro que tem um material diferente. Tributação e sociedade. Tributação e sociedade, é a sua proposta para o direito tributário da GV. Né? Estava me sentindo excluído ali, porque crime e sociedade, contrato e sociedade, tudo sociedade, eu falei, então tributação e sociedade. Pois é. Então, o que essa nova ideia gerou em termos de um curso de direito tributário? Um curso em que se aprende direito tributário a partir de outros materiais que não exclusivamente as interpretações dos juristas brilhantes a respeito das normas. Do fato à norma, da realidade ao conceito jurídico. É isso. Aliás, eu lembro que numa das primeiras aulas da primeira turma da Direito GV, uma história interessante que começou esse processo em 2002, a primeira turma entrou em 2005. Foi algo assim? Foi 2005 ou 2005? Porque eu peguei em 2007. Eu fiquei 5 anos preparando material didático para entrar em jogo. E eu lembro que a primeira aula, os alunos assim, boquiabertos, você discutiu o caso Elvanger. É Elvanger? Caso Elvanger. Primeira aula, os alunos entrando na faculdade discutiram o caso Elvanger, que o Supremo Tribunal Federal tinha acabado de julgar. E você tinha que explicar o que era um recurso extraordinário, tudo ao mesmo tempo, tinha que explicar as regras em jogo. E uma coisa que eu aprendi nesse curso, nessa experiência, é que nós temos o hábito de subestimar nossos alunos, né, Carceli? Isso é importante. Na verdade, para discutir o caso Elvanger com os alunos no primeiro dia da faculdade, não é preciso explicar recurso extraordinário, não é preciso explicar o conceito de pessoa, não é preciso explicar hierarquia normativa. O que é pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica, o que é o Código Penal, o que é prescrição, que eram os temas lá envolvidos, o que é habeas corpus, não é preciso explicar. Tem a nossa impressão que é um débil mental, né? Tem que explicar o que é norma, o que é fato, o que é relação da teoria do Código Civil para ele poder começar a entender alguma coisa. Não é assim, Não né? é assim. As pessoas são inteligentes e elas são capazes de participar muito rapidamente das discussões.
É assim que nós criamos a Escola de Formação na Sociedade Brasileira de Direito Público, anos antes, e que continua funcionando até hoje, já tem 11 anos de funcionamento ininterrupto, formando já uma geração de juristas com nova cabeça. O que é? Acreditando que as pessoas podem dispensar um professor que construa conceitos partindo do zero. O professor tradicional, na visão tradicional da Faculdade de Direito, é o construtor de conceitos. É aquele que começa a construir conceitos e pede aos alunos paciência, porque ele precisa construir muitos conceitos até que os alunos estejam autorizados a usar. Semana passada eu entrevistei um amigo meu que me entrevistou sobre a concepção do livro. Eu ataquei essa questão de conceitos, etc. e tal. Ele falou, mas como é que você vai poder definir essa cadeira sem conceito? Eu falo, não, eu mostro a cadeira e a partir daí eu começo a conversar sobre a cadeira. Mas e se eu não tiver mais a cadeira? Sem o conceito de cadeira, então eu não vou poder discutir mais a cadeira? Eu falei do Gabriel, vai ficar irrelevante então, porque já que não tem mais cadeira, para que ter o conceito de cadeira? Mas você sabe que isso é importante porque na tradição da escola de Direito, o que se faz para os alunos novos é mostrar os conceitos. Mas que conceitos? Aqueles que são indispensáveis, são úteis, são atuais, são contemporâneos? Não. Os conceitos que foram historicamente construídos e repetidos. Então, em grande parte, o que se faz na Faculdade de Direito é construir um conceito de um objeto que não existe mais. E quando se abandona um curso muito conceitual e já se vai trabalhar com o material mais concretamente, se dá a oportunidade para os fatos falarem. Isto é, para a prática jurídica mostrar que certos conceitos já não têm mais importância e que é preciso construir outros. Isso é muito, muito relevante, né? Nós vamos percebendo a necessidade de novas teorias. Então nós quebramos as caixinhas. Isso é uma das coisas que foi feita na Sociedade Brasileira de Direito Público, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, também. Quebrar as caixinhas. Na verdade, até o currículo não é mais aquele currículo convencional de caixinhas, ele faz cortes diagonais sobre responsabilidade, sobre direito internacional, contratos, que eu acho revolucionário. Exatamente. Existia espaço de poder, não é? Direito administrativo, direito civil, direito internacional, que determinavam que não existisse nas escolas de direito brasileiro cursos de responsabilidade. Porque, afinal, cada professor fala de responsabilidade lá na sua matéria. Para cumprir o currículo e não se aprofunda. Exatamente. E não tinha visão geral. Na nossa escola, na GV, nós temos um curso de contratos, um curso de responsabilidade, um curso de propriedade, em que se procura discutir estes institutos, se quisermos usar a expressão, ou essa experiência de diferentes perspectivas, da perspectiva tributária. Sem dúvida, acompanha a Flávia, penal, civil, tributária, societária. É uma outra visão e a teoria da responsabilidade ela conversa muito bem, centraliza, sistematiza muito bem esse entorno central. É muito melhor do que uma teoria episódica como a tributária pretende, que acaba manipulando até os conceitos de direito civil por seus interesses particulares. E é muito importante quebrar, sabe? É muito importante quebrar. Então, o que nós fizemos na Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público em termos de quebra? Alunos que se põem a discutir, desde o dia em que entram, casos concretos que não são nem de direito tributário, nem de direito penal, nem de direito civil, nem de direito constitucional. São casos em que a experiência jurídica está presente. E eles, ao invés de serem doutrinados pelos esquemas de interpretação tradicionais, eles vão começar a fazer pesquisa. Precisa fazer pesquisa. É tentar conhecer o modo como o direito está sendo praticado, né, para, a partir dessa experiência, desse material levantado de pesquisa, formar suas ideias sobre direito e contribuir para a modificação das teorias, a criação de novas teorias. Essa é a ideia. O que eu sinto até hoje em dia é que eu exponho esse direito fáctico, como aconteceu, explorando a dogmática por dentro e por fora, e acabo passando a responsabilidade do aluno. O problema é que ele entenda, ele monte o sistema dele, né? Às vezes até brinco com o Daniel que às vezes a gente vai fazer um roleplay, brincando que nós vamos brincar de sermos professores e eles serem alunos. Numa simulação só de alguns poucos minutos. Você sabe o que acontece? Os professores não são só os professores de direito. Eles têm a mania de que o mundo precisa ser todo muito bem explicado por alguém. E às vezes não tem explicação, não tem explicações assim nesse sentido.
né? O que é necessário é que se faça pesquisas sobre como o modo funciona, sobre como o mundo é, né? Como ele funciona, e é preciso que se reflita sobre isso. Agora, não é preciso que se tenha um conjunto muito bem organizado e fechado de explicações sobre o mundo, de explicações sobre o direito, tudo muito bem enquadrado. Acaba ficando meio fake, falso. Falso, é claro que é falso. Suspeito. É claro que é falso. E perfeito demais para ser verdadeiro. É perfeito demais para ser verdadeiro, exatamente. Essa é a ideia. Carlos, caminhando para o nosso encerramento dessa pequena entrevista, mas com o compromisso de você voltar brevemente, porque a gente tem muita coisa para conversar. Vale. Eu quero explorar essas mudanças na concepção de legalidade, que eu sei que você está um pouco mais arrojado agora nessas visões. E conta um pouquinho para mim sobre o mestrado da Direito GV. Nós temos tradição no nosso mestrado, que a gente faz pesquisa. Aliás, foi uma dificuldade minha aqui, me dando uma equipe de pesquisa para pesquisar, eu não sabia o que fazer. E agora que eu estou começando a aprender, e como isso é importante para enxergar uma série de coisas. Qual que é a ideia desse mestrado? Direito e desenvolvimento. Qual que é a proposta? Eu sei que você participou centralmente desse processo. Enfim, acabamos de criar, o curso se inicia agora nos próximos meses, e é um mestrado diferente dos mestrados em direito tradicionais no Brasil, porque, em primeiro lugar, ele parte dessa visão que nós estávamos aqui mencionando nós dois, uma visão do direito não compartimentado. Então, nós não temos um mestrado, como é o tradicional, dividido em mestrado de direito penal, de direito processual civil, de direito administrativo e de direito tributário. Não é isto. Nós estamos fazendo verdadeiramente um mestrado de direito. Agora, é claro que não é possível fazer um mestrado para tentar, como eu estava dizendo, explicar o mundo do direito inteiro ao mesmo tempo para o aluno, não é isto. Então, nós vamos escolher uma perspectiva para dirigir os estudos dos alunos. E essa perspectiva não é a de um ramo do direito. Então, ninguém irá lá para fazer mestrado em direito tributário, não é isto. O aluno vai lá para olhar o direito a partir da perspectiva do desenvolvimento. O que as instituições jurídicas têm de importância em relação ao desenvolvimento? Desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento político. O que o direito tem de impacto? Será que o direito é uma condição do desenvolvimento? Ou não é? O que ele tem a oferecer para o desenvolvimento? Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, para falar de desenvolvimento econômico, que a construção da segurança jurídica, que é indispensável em investimento, depende de instituições jurídicas muito bem moldadas. E para que elas estejam bem moldadas, é preciso que as instituições sejam modificadas na medida em que se constata que ela não é capaz de oferecer segurança. Esse é um lado. Então, o direito, de fato, ele constrói a estrutura que dá segurança jurídica. Agora, olhando de outro lado, de transformação social, será que o direito pode fazer uma modificação em relação à exclusão social? Bom, a aposta da Constituição brasileira foi essa, né? De que nós poderíamos ter políticas públicas que tivessem impacto no desenvolvimento humano, né? Bem, e essas políticas públicas, elas se expressam por meio do direito. O que é que se cogitou fazer? Dar direitos às pessoas. Direitos que elas pudessem exigir, que elas pudessem conservar. Pessoas sem direito teriam direito. Ora, isso depende da existência de um sistema jurídico funcional, que seja capaz de realmente garantir os direitos. Não apenas das boas intenções. Quer dizer, é preciso que os fins que se tem, que é acabar com a exclusão social, né, sejam buscados por meio de instrumentos, por meios adequados. Bem, a discussão disso é uma discussão sobre a capacidade do direito servir ao desenvolvimento, né? Claro que outra perspectiva é verificar como é que o desenvolvimento impacta na mudança do direito. Com duas óticas, né? Agora, isso, Eurico, é algo que envolve a preocupação do direito e desenvolvimento, envolve todas as áreas do direito ao mesmo tempo. Então, se vamos falar de política pública, de garantia de investimentos, nós estamos falando de questões tributárias, nós estamos falando de questões de direito administrativo, de contratos,
Então, é isso que se busca com o societário, de transparência, que é um tema central em direito público e em direito privado. Direito privado hoje, o das SAs, que tem de ser transparente, todas essas questões, elas serão discutidas nesse programa de mestrado de maneira interdisciplinar e com grande foco na pesquisa. É a mesma ideia que inspirou as transformações recentes que ocorreram no ensino jurídico e que estão expressas no curso da graduação da GV, na experiência da Sociedade Brasileira de Direito Público e outras desse mesmo tipo. Carlos, para encerrar, essa entrevista é em homenagem a Roberta, que hoje é aniversário dela. A Roberta é minha mulher, você não disse que a Roberta é minha mulher. São mulheres, são da Roberta. É. A querida Roberta, que é historiadora, que toca o SBDP também. Você é um jurista diferenciado, mudou muito a história do direito administrativo com a ideia das agências reguladoras, quebrou um paradigma muito importante. Graças a você, hoje em dia eu tenho o telefone muito mais barato, não tenho que vender meu carro no telefone o tempo todo para comprar meu telefone. Eu lembro até que estava passeando em Bolonha, assim, o Celso Campilongo, depois de ter tomado muitos Proseccos, assim, declarou assim uma admiração por você, que ele foi meu professor, que me encantou mais ainda, né, da importância que você teve nesse contexto cultural dentro do direito, não só com a SPDP, mas toda a sua trajetória, né? Sei de como a Taliba falava de você, de como você trouxe aqui vários exemplares antigos até da revista de Direito Público que eu levantei, tenho todo em casa, então eu levantei uns 10, 12, escolhi alguns artigos para comentar. Mas me conta um pouquinho, só para você encerrar com você falando, como que você, fazendo essa autorreflexão que você fez sobre o direito, mas falando sobre si mesmo, como é que você acabou seguindo esse caminho? Será que foi a Roberta, que é historiadora, acabou influenciando você? Roberta, não pode ficar rindo, você atrapalha a gravação. Será que foi a Roberta, que foi historiadora? Alguma inquietação especial sua perante o direito? O que foi que te fez chegar até aqui, passar pelo SBDP, propor essas mudanças importantes para o Brasil, como você fez, com essa ideia hoje em dia que domina o Brasil, que são as agências reguladoras, e até chegar nessa contribuição fabulosa para direito GV? Bom, a minha mulher foi decisiva em tudo, em transformar... É aniversário dela hoje, hein? Que está fazendo aniversário. Em alguém muito chucro, né, formado na tradição jurídica, e em alguém que procurava olhar para o direito por uma perspectiva mais ampla, que é a perspectiva histórica, né, que é absolutamente fundamental. E também me apontou os caminhos de transformação, como a criação da Sociedade Brasileira de Direito Público, a qual ela é a diretora executiva e, na verdade, ela é a verdadeira face da SBDP. As pessoas todas que já passaram por lá, e foram muitas, né, muitos alunos, sabem que ela é a responsável pelo sucesso desse projeto. Você sabe disso? Sei. Eu sempre vi a Roberta, ele acompanhava ali a empolgação dela com tudo isso. E agora, do ponto de vista nacional, eu acho que o que eu sempre acreditei, eu tenho trabalhado muito nisso há 20 anos quase, que a função de um administrativista, que é como eu me defino, alguém que trabalha com direito administrativo, não é exatamente ficar venerando as catedrais. As grandes catedrais foram construídas pelos administrativistas no século XIX. Eram francesas, as grandes catedrais, você sabe, são francesas. É verdade. Então, nós falamos nos fundadores do direito administrativo francês como os construtores de catedrais. Das grandes ideias do final do século XIX, da passagem do século XIX para o século XX, né, que são as catedrais do direito administrativo. Ninguém nega a importância das catedrais, ninguém despreza as catedrais. E se bobear para fazer catedral, tinha que ter uma grande estrutura administrativa para controlar. Também é verdade. Naquela época ainda? Eles eram construtores das catedrais em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas o papel de um administrativista contemporâneo não é venerar as catedrais. Veneração não é uma coisa para o direito, veneração é uma coisa para a religião. Não é venerar as catedrais. Agora, o fato de você não se dispor a venerar catedrais não significa que você as despreza. Você simplesmente não crê que o seu papel seja limitado a de um venerador de edifícios antigos. Alguém que trabalha no mundo contemporâneo tem que estar preocupado com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político, o desenvolvimento humano.
E a pergunta que um administrativista tem de se fazer é: será que o direito administrativo ele é o adequado ou tem que sofrer transformações? E a minha resposta para isso, ou para essa angústia, é refletir o tempo todo e aceitar que o direito administrativo possa não ser adequado para realizar os fins que nós almejamos. E aí o que é que se faz com ele? Se modifica. Então, eu tenho participado nesses anos das grandes mudanças, da construção legislativa do novo direito administrativo brasileiro. A construção do novo conceito de serviço público na Lei Geral de Telecomunicações, a construção do modelo de agências reguladoras, a reforma na legislação de licitações, com a criação do pregão, a criação do sistema brasileiro de processo administrativo, né? Sistema geral, legislação geral de processo administrativo, as parcerias público-privadas, mais as PPPs. PPPs, agora com o tema da organização administrativa. Estou trabalhando na construção de novas instituições, na adaptação das velhas ideias, o que é absolutamente natural, das velhas soluções, em função das necessidades contemporâneas. O meu papel não é de venerar catedrais. Eu as visito, eu as respeito, eu me interesso por elas, mas eu procuro me situar como uma pessoa que tem um papel histórico. É isso. Ou seja, você faz história. Todos nós fazemos, né? Bom, para encerrar, uma última pergunta prática, concreta, para treinar, verificar se seu modelo moderno de não venerar catedrais resolve problemas concretos, modernos e práticos. Resposta objetiva. O mosquito da dengue é federal, estadual ou municipal? Ele é um mosquito comum, né? É um mosquito comum de 3. Comum de 3? Então ele é um mosquito nacional? Mosquito nacional. Todos são responsáveis. É por isso que a dengue virou uma epidemia. Ninguém cuida dele. Exato. Tá ótimo, Carlos Ali. Muito obrigado. Fantástica entrevista. Fica me devendo um retorno para a gente conversar mais sobre as agências regulatórias. Vamos lá. Muito obrigado. E Roberta, feliz aniversário. Parabéns para ela. Obrigado.